Com certeza, a vítima desse tipo de crime, ela é assim queimada viva pela sociedade. As pessoas não sabem como usar a internet, elas não sabem até onde elas podem ir, elas não sabem os direitos que elas possuem disso, até porque a gente está em construção a respeito disso. A plataforma ela não vai querer assumir a responsabilidade dos atos que as pessoas que utilizam cometem dentro dela. E isso acaba impactando, sim, no bem-estar psicológico dessa pessoa. Em final de 2005, eu rompi um relacionamento de 4 anos e o meu ex não aceitou esse rompimento e falou que se não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. É aquela ameaça clássica dos crimes de pornografia de vingança, ou seja, da divulgação de imagens íntimas não autorizadas, né? Foi uma situação muito complicada. Eu estava viajando e estava de férias nesse momento, quando comecei a receber várias ligações, meu telefone não parava de tocar e eram amigos, pessoas falando: Rose, você precisa ver a situação, o que está acontecendo, porque tem fotos suas na internet e telefone seu de contato, como se você fosse uma garota de programa, alguém está denegrindo a sua imagem. Foi uma coisa assim muito complicada, porque na verdade o meu ex já tinha me ameaçado e eu já tinha feito uma notificação em cartório dizendo que qualquer exposição da minha imagem ele seria responsabilizado. Então eu temia que ele ficasse louco, né, e fizesse uma exposição porque ele tinha essas fotos. Mas com essa notificação assinada por ele, o meu advogado e eu achamos que isso pudesse impedir que ele cometesse esse crime, porque ele seria a pessoa principal, né, que seria responsabilizada por isso. Mas nada impediu ele de fazer essa divulgação. Então, foi assim um momento muito angustiante. Eu falo que é como se eu tivesse caído num buraco negro, tivesse aberto assim o chão debaixo dos meus pés. Foi uma coisa muito louca. A pornografia de vingança foi assim que ela ficou conhecida no Brasil, então quando a gente fala, acaba remetendo para as pessoas o que significa a pornografia. Mas a terminologia em si, ela acaba sendo incorreta, porque o que acontece? Quando a gente fala de pornografia de vingança, dá a ideia que foi uma divulgação de uma imagem íntima e não necessariamente seria aí. Aí seriam 2 pontos, né, que a gente conseguiria dividir. O primeiro seria a gente entender que nem sempre acontece por vingança. Então, nem sempre é motivado por vingança. Às vezes pode ser só uma simples brincadeira, ou então uma forma de demonstrar um poder sobre uma outra pessoa. Inclusive, pode acontecer tanto com mulheres quanto com homens. O índice com homens acaba sendo um pouco menor. E quando a gente fala da questão de pornografia, também eu acredito que acaba sendo, assim, a gente reduz muito esse contexto. Porque pode acontecer a questão dessa pornografia até mesmo com uma imagem sua no momento de lazer que caia em outro contexto que não seja tão relevante. Então, por exemplo, uma foto sua curtindo as férias com amigos bebendo que é mandado num grupo de trabalho. Então, quando a gente fala de pornografia, ou algo íntimo mesmo, né? Você vestida de biquíni, por exemplo, num grupo da igreja. Então, isso pode acabar afetando a sua reputação, a sua imagem, a honra.
Eu perdi um emprego, eu tive problemas com os meus filhos, o meu filho brigava muito na escola, sofreu muito, e nós decidimos, então, eu e o meu ex-marido, o pai dele, decidimos que seria bom se ele saísse do país por aquele momento, então ele saiu do país. Foi muito triste para mim essa fase, ficar longe do meu filho, foi uma coisa assim que foi muito complicado eu aguentar esse sofrimento ainda, né? Mas eu tinha a minha filha também aqui, que era do meu segundo marido falecido, e precisava aguentar por ela, principalmente, né? Para ser o suporte dela, mas nós duas sofremos muito. Ela sofreu discriminação na escola, eu sofria discriminação até nas ruas. Eu quase fui linchada. Eu tive um linchamento moral. E foi difícil sobreviver a tudo isso, perdendo o trabalho, perdendo os amigos, o convívio na sociedade. Eu me tornei uma persona não grata. Eu era imprópria para a sociedade. Na época, as pessoas estavam achando que eu era uma garota de programa, porque o meu ex, ele comprou o domínio do meu nome, hackeou meu e-mail, produziu e-mails com o meu nome e mandou materiais da nossa intimidade, onde só eu aparecia, colocando o meu telefone do meu trabalho, enfim, o meu e-mail, na época era MSN. Então, como aquilo parecia uma correspondência vindo direto dos meus e-mails, era como se fosse eu me vendendo como uma prostituta, uma garota de programa. Foi uma fase extremamente complicada para mim. Pessoas me ligavam, começaram a me ligar do Brasil inteiro, homens, para fazer programa, achando que aquilo era de verdade e as pessoas estavam achando que eu estava me vendendo. Na época, eu me lembro que, antes de eu ser despedida, o meu chefe me ligou e ele mandou uma mensagem para mim, aliás. Ele falou assim: Rose, você tem uma vida dupla, além aqui do jornal, de ser jornalista, não precisa colocar isso em público. Por favor, não traga isso em público. Ele entendeu como se realmente eu fosse uma garota de programa, ele e toda Maringá, toda a cidade. Isso ganhou proporções muito grandes, proporções assim devastadoras, porque além de colocar e mandar para 15 mil e-mails, ele mandou para as pessoas formadoras de opinião, pessoas aqui da cidade, ele começou a postar material a cada 10 dias, uma semana, como se fosse capítulo 1, capítulo 2, era uma história infindável, um sofrimento assim, que ele foi me queimando viva, e ele postava não somente nos e-mails que ele mandava, ele colocou em sites e blogs de pornografia, em todo o Brasil, fora do Brasil, na Holanda, na Alemanha, em Portugal, Estados Unidos, né, Espanha, Holanda, né, assim, gente, aquilo parece um pesadelo, às vezes eu falo e penso, meu Deus, não sei como que eu sobrevivi, parece que foi um sonho, um pesadelo. Um dos grandes impactos que eu vejo muito no meu consultório das vítimas de vingança por pornografia é vergonha. Vergonha, um sentimento de culpa, a ideia de que elas fizeram alguma coisa errada, de que elas permitiram que aquilo acontecesse. E isso, no longo prazo, pode acarretar em problemas psicológicos maiores, às vezes até sintomas de ansiedade, depressão e muitas vezes a evitação e o medo de entrar em novos relacionamentos. No longo prazo, muitas dessas vítimas, que em prevalência são mulheres, podem sofrer de baixa autoestima, passarem a se esconder, às vezes ter vergonha do próprio corpo, evitarem o uso de redes sociais, realmente às vezes desenvolverem um certo trauma de tentarem novas relações. E claro,
Tudo isso pode ocasionar um isolamento social e isso acaba impactando sim no bem-estar psicológico dessa pessoa, podendo ocasionar sim em casos de depressão e até de uma ansiedade maior. Uma pesquisa da Cyber Civil Rights Initiative, junto com a campanha End Revenge Porn, revelou que 90% dos casos de pornografia de vingança, as vítimas são mulheres. Além disso, é muito comum que elas sejam as únicas expostas nos vídeos, enquanto a imagem do parceiro raramente aparece. Infelizmente, a gente vive numa sociedade patriarcal, em que tem muito uma questão de machismo, então talvez por isso a gente acabe vendo muito mais situações de mulheres nessa situação do que homens. Então eu acredito que teria que ter uma desconstrução mesmo, que a gente está aos pouquinhos ali alcançando posições que antes nós mulheres não estávamos. Então é uma desconstrução mesmo da sociedade e ao mesmo tempo que a gente se educa digitalmente falando. Então eu acredito que seja uma questão do machismo, do patriarcalismo se impondo e colocando as mulheres, querendo colocar as mulheres numa posição mesmo de inferioridade ali. A pornografia de vingança, que em grande parte acontece sim com exposição de imagens de mulheres e essa exposição feita por homens, eu acho que só reforça essa diferença de gênero da nossa sociedade, né? Essa nossa sociedade sim, que ainda tem esse movimento patriarcal, como se a mulher que tivesse vivido uma relação íntima, que tivesse se exposto a experiências sexuais, tivesse feito algo errado. Então ela é criticada, não só por ser mulher, mas por ter vivido uma liberdade sexual, né? Então isso eu acho que só assola o espaço que as mulheres vêm lutando para conseguir ocupar, que é não só um espaço na sociedade, mas em especial um espaço da liberdade sexual, da liberdade da vivência da sexualidade, como essa mulher entender que ela queira viver. A pornografia de vingança, que pode sim acontecer também, né, com a distribuição de imagens de homens, mas em geral a gente percebe isso, a distribuição de imagens de mulheres, ela acaba tendo um impacto psicológico maior no gênero feminino. É claro que um homem também vai sofrer por ter suas imagens divulgadas, mas em geral a mulher ela acaba sendo mais exposta, porque ela acaba sendo criticada na sua escolha, na sua liberdade de vivência de sexualidade. Eu acho que isso reforça muito a diferença de gênero que a gente vê dentro da sociedade, né? O homem pode ser que ele passe por, poxa, que sacanagem, né? Coitado, que ruim isso que ele passou. Mas em geral a mulher ela é criticada, né? Muitas vezes até, como eu já tive dentro de consultório pacientes falando, como uma mulher vulgar, como uma mulher que se permitiu estar numa situação de violência, numa situação de abuso, né? Então, ela procurou por isso. Não. As pessoas procuram momentos de interação sexuais com quem elas quiserem, sejam homens, sejam mulheres, né? E filmar isso, às vezes é parte da vivência da sexualidade, é uma diversão, mas é privado. E é feito de forma consensual dentro de um casal que está ali tendo uma relação sexual. Às vezes, a filmagem é feita escondida, ou o compartilhamento, é claro, como aqui a gente está falando, ele vem como uma forma de vingança, ou seja, uma forma não consensual do uso dessas imagens. Um crime. Então, na verdade, na época, isso não era crime. O meu ex, ele falou que iria fazer isso. Ou você volta comigo, fica comigo, ou eu vou destruir sua vida. E ele fez essa ameaça. E na época ele falou, porque para mim não existe lei, eu não vou, não tenho medo de ninguém. E realmente não existia uma lei para o que ele fez. Embora fosse imoral, não era ilegal. E ele encontrou essa brecha na lei e se aproveitou disso. Em agosto de 2018, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que tem como objetivo estabelecer diretrizes claras
para o tratamento de dados pessoais no Brasil. Ela foi criada para proteger os direitos fundamentais de privacidade e liberdade dos cidadãos, regulamentando a coleta, armazenamento, uso e compartilhamento de dados pessoais por empresas, organizações e indivíduos. A LGPD contribui para responsabilizar aqueles que, direto ou indiretamente, criam e participam do compartilhamento indevido de dados sensíveis, garantindo à vítima o direito de exigir a exclusão de tais conteúdos e buscar reparação pelos danos sofridos. Essa brincadeira você pode ser responsabilizado tanto na área civil quanto na área criminal. Quando a gente remete essa questão de brincadeira, a gente acaba recordando mais do lado criminal. Então, hoje a gente tem, salvo engano, o artigo 216b do Código Penal, que ele fala dessa questão da produção de imagens fakes, que a gente acaba chamando, que inclusive agora está sendo muito propagada também por conta da inteligência artificial, que antigamente a gente conhecia como montagens, mas hoje eu acredito que está um pouco mais difundido isso e a gente acaba tendo acaba sendo muito mais crível. A gente ainda está caminhando para essa questão mais da parte legislativa, para criminalizar essas condutas. A gente tem, por outro lado, o artigo 218C, que também vai tutelar essa questão da divulgação de cenas de nudez. Não vou me recordar agora da questão da pena, mas são penas ainda brandas, mas que a gente vai avançando. Eu espero que a gente tenha uma legislação mais dura para poder combater isso. A vítima, ela pode acabar se protegendo ali, pedindo a remoção desses conteúdos do ar, ou por medida definida pelo juiz, ou até mesmo quando a gente versa sobre o revenge porn, voltando aqui um pouquinho, ele tem que ser tirado imediatamente. Então, você entra em contato com a plataforma e eles precisam retirar do ar. E outras medidas, talvez, que a vítima pode se valer aí, porque o que pode acontecer? Às vezes, essa informação ela pode acabar saindo do ar. Então, ela foi divulgada ali, de repente, algumas pessoas acabaram salvando isso, vão compartilhar em outras redes sociais. Ela pode tirar prints de tela, ela pode guardar esse conteúdo para ela depois usar na questão do processo judicial. A plataforma ela não vai querer assumir a responsabilidade dos atos que as pessoas que utilizam cometem dentro dela. Então, por isso que hoje em dia é muito eficiente os processos de quebra. Mas mesmo assim, algumas ainda não têm um sistema muito eficiente de identificar isso. Então, é sempre importante a vítima correr atrás, né, dos direitos, principalmente procurar os órgãos competentes, porque, infelizmente, algumas plataformas não prestam esse auxílio para o usuário. Quando a gente trata dessa questão da privacidade, da intimidade mesmo, enquanto a questão da revenge porn, a partir do momento que você entra em contato para pedir a retirada do conteúdo, eles têm um prazo de 24 horas, vamos dizer assim, para poder retirar esse conteúdo, porque senão eles podem ser responsabilizados. Quando versam sobre ofensas, alguma coisa à honra, não necessariamente imagens de conteúdo sexual, pode prescindir de uma autorização judicial para isso, e aí sim eles serão responsabilizados. Então, enquanto não tiver essa autorização judicial, eles poderiam estar esperando ali para acontecer. Mas quando a gente fala de questões sexuais, eles têm que retirar o conteúdo. Então, basta que a vítima entre em contato com a plataforma, tanto no processo quanto em contato com a plataforma, ela vai precisar indicar a URL, né, que é o local onde está aquilo ali. Então, por exemplo, quando a gente fala de algumas plataformas, pode ser que estejam em várias páginas dentro daquela plataforma. Então, ela precisa indicar o local exato de onde está para poder fazer a remoção.
caso do Is Anyone Up, o site do Hunter Moore, foi um site de pornografia de vingança, criado, se eu não me engano, no ano de 2018. E esse site era um site específico, onde havia exposição de várias pessoas e conteúdo, entre aspas, pornográfico, né? Fotos de pessoas nuas. Só que, além disso, as publicações continham também os dados pessoais das vítimas. No caso, as pessoas que queriam estar no site, ele não colocava. Se eu, por exemplo, gostaria de enviar uma foto para que fosse postada, só eram publicados conteúdos enviados pelos usuários. Então, o objetivo principal era arrecadar fundos através dos anúncios, mas também a humilhação das pessoas que eram vazadas através desse site. No site havia um canal onde você fazia o preenchimento de um formulário e nesse formulário você colocava as informações pessoais da pessoa e enviava o arquivo que você gostaria que fosse postado. Além disso, houve vítimas que acusaram que as fotos que apareciam no site não foram enviadas para ninguém. Vítimas que tiravam as fotos para si e foram armazenadas dentro de e-mails. E aí, após esses relatos, né, começou a investigação. E aí, no caso, foi descoberto que o hacker, né, que havia feito as invasões nos e-mails das vítimas. Então, ele entrava nas nuvens, coletava os conteúdos e repassava para o Hunter para ele fazer a publicação no perfil. Eu sempre passo algumas orientações sobre conteúdos íntimos. Sempre recomendo não tirar fotos. Por quê? Em alguns dispositivos, nuvens, tem conteúdos que levam de 30 a 90 dias para serem completamente apagados, né? Então, inclusive, tem softwares de recuperação avançada que mesmo você apagando há muito tempo de equipamentos eletrônicos como HDs, pendrives, é possível fazer a recuperação desses arquivos. Então, o mais indicado é não tire esse tipo de foto. Mas, se caso vir a armazenar esse tipo de conteúdo, sempre procure drives ou nuvens que são bem avaliadas e possuem criptografias mais seguras, né? Por exemplo, o Proton, o Google, são empresas que eu recomendo a utilização dos drives. Mas também é importante fazer as autenticações de 2 fatores, manter sempre as informações de login atualizadas e ter muito cuidado para quem você compartilha esse conteúdo. Em dezembro de 2018, foi sancionada a Lei Rose Leonel, em homenagem à jornalista. A lei tipifica a divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento como crime. A legislação estabelece penas que variam de 1 a 5 anos de prisão, além de multa, para quem pratica essa forma de violência, buscando punir com rigor os responsáveis por esse tipo de crime. A lei, né, ela foi criada, promulgada, né, e começou a valer no dia 19 de dezembro de 2018. Foi um trabalho que nós fizemos, como eu senti na pele, a falta de um apoio de uma instituição, que seria a ONG, que cuidasse dessas vítimas, e senti também a dificuldade de uma lei, porque não havia uma lei, embora fosse moral, como eu disse, não era ilegal. Essa divulgação de imagem íntima que não era autorizada pela vítima. Então, comecei a procurar ajuda, reforços, apoios, e começamos um trabalho em Curitiba com uma audiência pública, onde nós conversamos com deputados, conversamos com autoridades políticas e lideranças, formadores de opinião, e levamos essa luta à frente. Demos o start ali em Curitiba, numa audiência pública, na época com o deputado Gilberto Martins, o deputado João Arruda, deputado federal, participou também, e houve
foi abraçada, então, essa ideia e nós levamos à frente, rascunhamos com alguns profissionais da área de direito, rascunhamos essa lei e levamos esse projeto, essa sugestão para que essa lei pudesse ser sacramentada, que ela pudesse ser promulgada no Brasil. Em resposta à própria experiência, Rose Leonel fundou a ONG Marias da Internet em 2013. A organização tem como objetivo central apoiar e defender mulheres que sofreram violência digital, principalmente a exposição de imagens íntimas sem consentimento. Rose transformou sua dor em ação, criando um espaço para dar voz às vítimas e oferecendo suporte psicológico e jurídico às mulheres afetadas por esse tipo de violência. Então, mediante tudo isso, como a mulher é extremamente violada, entendemos que precisávamos abrir essa instituição para darmos um suporte psicológico, um suporte com advogados que dessem uma orientação jurídica nessa área digital e também peritos digitais, para que dessemos condições para que essa vítima tivesse o trabalho de um perito, um investigador digital, para que comprovasse, tivesse, elencasse, captasse essas provas, para que ela pudesse, munida dessas provas, demandar na justiça e conseguir que esse criminoso fosse, então, condenado. Nós fizemos esse trabalho entendendo a necessidade, porque eu sofri isso na pele. Então, eu soube o que é necessário para esse tipo de vítima. E fizemos, então, demos o start ao trabalho da ONG Marias da Internet, atendemos já muitas brasileiras e estamos sempre à disposição, não só para trabalhar indicando o caminho para essas vítimas, mas também para fazer um trabalho de conscientização, um trabalho assim de informação e esclarecimento mesmo, nas escolas, nos espaços que nos chamam como faculdades, espaços acadêmicos. Estamos sempre à disposição. A melhor forma da vítima tentar reconstruir, o seu caminho é primeiro entender que ela não estava fazendo nada de errado, que foi uma vivência sexual que muitas vezes ela decidiu ter e ela não decidiu pelo compartilhamento daquelas imagens, Então a vítima continua sendo vítima em qualquer situação. Às vezes, se afastar por um tempo das redes sociais pode ser um caminho e depois começa a reconstruir, criando um novo perfil, começando novas amizades e se perceber que os sintomas estão persistindo do medo, do trauma, da tristeza que foi causada por conta dessa pornografia de vingança, buscar uma terapia para realmente poder passar por esse momento difícil e se reequilibrar psicologicamente. Que a gente nunca pode perder a fé. Eu digo que eu perdi tudo, mas não perdi a fé. Outra coisa que eu acho importante é saber que esse é um problema que a gente tem como superar. Existe vida após um crime como esse. A morte não é solução para isso. A gente tem que ficar, lutar e brigar e exigir que os nossos direitos sejam cumpridos, como estão elencados no artigo 5º da nossa Constituição, que é direito à privacidade, direito de ir e vir. Nós temos esse direito e precisamos cobrar que a sociedade nos devolva e nos respeite o que está proposto também na nossa Constituição cidadã. Então, eu acho que a gente nunca pode perder a fé, tem que entender que quando sofremos esse tipo de crime, é um processo, mas é um processo que só nos torna melhores, mais humanos e mais fortes. Então, fé e força, tudo vai dar certo.